Senhora Eurodeputada. Começava por cumprimentá-la em nome do Partido Comunista Português e de agradecer a exposição que aqui nos fez e os elementos que trouxe consigo, elementos importantes e que já nos disse aqui que terá todo o gosto em deixá-los e serão também importantes para o nosso trabalho. Relativamente à intervenção do PCP, iria focar-me sobretudo nas questões sobre o Horizonte 2020 e sobre a política científica, pelo privilégio também de ter aqui, de podermos discutir de forma profunda estas matérias. Dizer que, de acordo com o Eurostat, a despesa total em investigação, desenvolvimento e inovação da União Europeia a 28, em 2012, era cerca de 267 mil milhões de euros. A correspondente despesa em Portugal era de 2,6 mil milhões e, portanto, 1% do total da despesa da União Europeia. O orçamento aprovado no âmbito do Horizonte 2020 a preços correntes, e digo a preços correntes, é de 77 mil milhões. Acontece que o período coberto é de 7 anos e, por isso, os fundos disponíveis equivalem a cerca de 11 mil milhões de euros por ano. Este valor corresponde, por isso, a cerca de 4% da despesa total da União Europeia a 28 em investigação e inovação. Se tomássemos como hipótese que os fundos fossem distribuídos igualmente pela União Europeia a 28, poderíamos ter uma situação de cabimento a Portugal de cerca de 400 milhões, o que nos parece uma hipótese pouco plausível. Se a distribuição fosse feita de acordo com o número de habitantes, Portugal teria cerca de 220 milhões de euros por ano, o que também não nos parece que seja exatamente este o cenário hipotético a concretizar-se, porque, de certa forma, seria uma probabilidade muito otimista, porque os sistemas científicos e técnicos mais fortes têm condições de competir neste tipo de orçamentos em que os sistemas científicos e técnicos mais fragilizados não têm objetivamente. Desde logo porque os critérios de seleção assentam, desde logo, em premissas que não valorizam aquilo que são projetos específicos de cada um dos Estados-membros e das suas linhas de investigação concretas. Dizer também que, apesar disto, ainda reconhecemos que este impacto será mais visível no âmbito do desenvolvimento e da inovação aplicada do que provavelmente na ciência, onde sabemos que temos ainda assim nichos de excelência relativamente a alguns setores de investigação. Dizer também que, para o PCP, é claro de que o Horizonte 2020, contrariamente inclusivamente a declarações públicas da Sra. Secretária de Estado da Ciência e do Sr. Ministro da Educação e Ciência, não vão resolver aquilo que o financiamento público nacional não está a ser capaz de fazer e, pelo contrário, está a regredir. Nós entendemos que, e importava também referi-lo aqui, que as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação nos Estados-membros são suportadas quase a 100% pelos fundos nacionais e, portanto, como um camarada meu fez este desenho, os fundos comunitários são uma cereja em cima do bolo. No caso português, nós não sequer temos bolo. E, portanto, quando muito, os fundos comunitários serão a cereja, mas com impactos muito mais reduzidos naquilo que é a capacidade de desenvolvimento e de reforço do sistema científico e técnico. Porque também nos parece que seria uma ilusão e seria pouco rigoroso defender de que seria, sobretudo através destes programas europeus e deste tipo de fundos, que seria possível compensar o desinvestimento público que está a acontecer no sistema científico e técnico nacional. E, de facto, isto até porque, do ponto de vista da estagnação do investimento relativamente à União Europeia a 28, é por demais evidente de que a perspectiva de investimento de 3% do PIB que estava para 2010 não foi consagrada e foi avançada para 2020. E, portanto, também devemos ser rigorosos nesta análise porque, de facto, em 2003 a previsão que foi definida não foi cumprida e, portanto, agora também se empurra com a barriga para a frente outro objetivo que os Estados-membros não conseguiram. Ainda sobre esta matéria, importa dizer que dos 3 eixos fundamentais do programa quadro, e designadamente a ciência de excelência, importa dizer que este sub-eixo, se lhe podemos chamar assim, consome mais de metade do financiamento e, portanto, o European Research Council assume aqui uma dimensão muito importante relativamente à atribuição de uma grande variedade de bolsas. Importa também dizer e fazer aqui um balanço qualitativo e até quantitativo do impacto deste projeto entre 2007 e 2013, em que o European Research Council aprovou 2.322 candidaturas e destas 22 apenas couberam a Portugal. E, portanto, Portugal, relativamente à competição neste sistema e neste modelo, teve acesso a 1% do financiamento deste fundo.
Mais de metade, e portanto 1.333 bolsas deste projeto foram ganhas por 4 países, pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela França e pela Holanda, e portanto é de mais evidente de que a posição de Portugal relativamente a esta matéria é uma posição que, ainda que poderia ser enquadrada num quadro de complementaridade, mas não é, e ainda que fosse, seria muito aquém daquilo que é a necessidade de investimento público nacional. Dizer também de que o PCP votou em dezembro passado, como sabe, contra este programa, não porque não entendamos que os fundos comunitários pudessem ser aplicados em despesas e em investimento, em investigação e inovação, mas por entendermos que, de raiz, há um problema objetivo relativamente aos critérios de financiamento, orientados de acordo com interesses económicos de mercado e da indústria, em detrimento de uma investigação em prol da ciência enquanto pilar de desenvolvimento económico e social de um país. E, portanto, entendemos que na própria construção do programa radica uma desvalorização das necessidades concretas, e neste caso português, de enquadrar a ciência enquanto bem público em prol do desenvolvimento económico e social. Dizer que, como sabe, o sistema científico e técnico nacional atravessa uma fase muito delicada, com impactos do ponto de vista do desinvestimento público que colocam em causa o normal funcionamento de muitas unidades de investigação. A redução entre 2011, do Orçamento de Estado de 2011 e 2014 relativamente à ciência apresenta uma redução na ordem dos 82 milhões, só em laboratórios de Estado uma redução de 30 milhões. Relativamente ao papel importante do Instituto de Tecnologia Nuclear, que foi fundido no Instituto Superior Técnico e agora em marcha o desmantelamento do Instituto de Investigação Científica e Tropical e a sua inclusão na Universidade de Lisboa, nos parece de que corresponde a uma desresponsabilização do Estado naquilo que são instrumentos de política pública, quer relativamente à cooperação e ao desenvolvimento, quer relativamente à energia, que importaria voltar a colocar esta matéria pela importância que tem. Dizer também que não entendemos de que esta política científica que está a ser seguida pelo governo português possa ser desligada da estratégia mais geral de desmantelamento das funções sociais do Estado, conforme está consagrado no Guia para a Reforma do Estado. Aliás, importa mesmo referir que o entendimento da ciência não como um bem público, mas como uma oportunidade de negócio, coloca em causa e pode colocar em causa a própria soberania relativamente a necessidades de desenvolvimento. Porque também importa referir que o Sr. Ministro da Educação e Ciência disse recentemente nesta Casa de que o sistema público tinha investigadores a mais e o sistema privado tinha a menos. Nós temos um entendimento completamente diferente. Não é o sistema público que tem a mais, é o sistema privado que tem a menos. Do ponto de vista do número de investigadores a tempo integral no sistema público comparativamente a outros países da União Europeia, não podemos dizer que estamos mal, mas podíamos estar melhor. Ainda assim, relativamente ao setor privado, fica muito aquém daquilo que seria necessário. Aliás, importa referir que das empresas que declaram investimento em ID para efeitos de benefícios fiscais, e aquela que apresenta os dados do inquérito ao potencial, do que dizem é de facto de que a maior empresa é a PT. A PT declara, a Portugal Telecom declara 208 milhões de euros e tem 4,5 doutorandos a tempo integral. O seguinte será o Milênio BCP, que declara 40 milhões, mas tem apenas um doutorado a tempo integral. E, portanto, é por demais evidente que não é o público que tem mais, que é o sistema privado que deveria ter muito mais, num investimento que no nosso entendimento deve ser, sobretudo, da sua responsabilidade. Dizer também que nós entendemos que, relativamente à desvalorização do trabalho científico e ao não ingresso na carreira, nós temos um problema objetivo no nosso país, que é a desvalorização do trabalho científico e o impedimento deliberado de acesso à carreira, em que temos mais de metade do número de investigadores que está numa situação precária. Aliás, importa até aqui dizer que, relativamente à Carta Europeia do Investigador, o facto de ser uma recomendação e não ser uma diretiva implica e tem implicações do ponto de vista do cumprimento dessa Carta, porque torna muito mais frágil a obrigação da valorização do trabalho científico, que num contexto de redução e desinvestimento levou claramente a situações de desemprego e de imigração forçada. Dizer também que, da parte do PCP, o entendimento que fazemos relativamente à política científica é de que nenhum sistema científico e técnico robusto e sólido se pode basear em bolsas e projetos. O problema aqui é do financiamento regular, que permita o trabalho regular e continuado no curto, no médio, mas também do longo prazo da maior parte das unidades de investigação. Porque bolsas e projetos resultam em instabilidade de financiamento e resulta também para prejuízo pessoal de cada um dos seus investigadores. Para terminar, dizia apenas de que
Nós entendemos que o financiamento per capita por investigador em Portugal e aquilo que são os números conhecidos é inferior a 1/3 do financiamento médio per capita por investigador na União a 28 e, portanto, isto seria necessário para chegar à média a um investimento de mais 3.000 milhões de euros, que não é de todo o que está em cima da mesa, e entendemos também que, e é uma preocupação que temos, não apenas a desvalorização do trabalho científico, mas também do trabalho técnico de apoio à investigação, que tem impactos designadamente no que diz respeito às condições da maior parte das unidades de poder competir a este nível de projetos nos moldes em que estão enquadrados. Eu também queria pedir desculpa, mas dizer que da minha parte, depois de ouvir a sua resposta, terei que sair devido a outro compromisso, mas ficará na comissão a senhora deputada Paula Batista, que é também deputada efetiva nesta comissão e que tirará todas as notas que a senhora eurodeputada considerar importantes. Muito obrigada.